Bora então aí, galera. Vendo aí pelo pedido do Márcio Júnior. Maravilha, hein? Vamos estar vendo dois vídeos aí do Hora Cartoon. Vamos estar vendo a análise aí dos Risk, que é assim, né? E depois 25 curiosidades sobre isso. Então, maravilha. Já vamos tacar ali ficha. Eu tô morrendo de fome, eu já peguei um prato de rango aí. Então, vambora. Hey galera, aqui é o Hora Cartoon, trazendo sim a review e análise do episódio Risk, ou Risco, Aí, que vazou ontem. Hoje eu não sei quando esse vídeo vai sair. Eu tô trazendo logo ele porque, ainda que o criador da série tenha ficado muito triste que vazou, Ué? ele basicamente só aceitou, e outros produtores como Fere Gonzalez, que respondeu até pergunta dos fãs, também. Por isso que eu tô trazendo logo, e é triste que a gente tenha visto antes de Killing ou Penalty estrearem, mas é a vida. Então deixa o like se vocês estavam ansiosos para essa análise e se inscreve no canal porque amanhã temos curiosidades. Acontece mesmo. Risk ou Risco é o vazar. episódio 25 da quarta temporada, o penúltimo dela, primeira parte do último ataque de Sharon Moff e o que acontece logo depois de Penalty, que ainda não tivemos a oportunidade de ver, começando de um jeito bem simples, que é da Torre Eiffel sendo consertada pelo Miraculous Ladybug, porque mais um caso foi resolvido por uma equipe pequena de heróis que já tinha sido revelada no trailer da Ucrânia. Ladybug, Cat Noir, Ryoko, Carapace, Monkey King, Purple Tigress e Pigella, que com isso, todos os seus Miraculous começam a apitar e eles precisam devolver logo a ela, indo para os locais combinados. Mas aí Cat Noir pede para ir com ela, fazendo uma cara feia, e ele percebe que entendeu e já ouviu que só ela é a guardiã que sabe das identidades, mesmo que Cat Noir, seu super incrível parceiro de sempre, agora tenha sido rebaixado a um portador como os outros. Mostrando que ele ainda está sentido, e com razão, dos acontecimentos de Kuroneko, dando uma contornada nisso, dizendo que ele é o seu favorito, Tá e ficando de lado. o gatinho parece aceitar isso. A sorte da Marinette é que Sharon Moff se recusa a traumatizar o próprio filho, porque senão ele já teria sido vítima há muitos episódios atrás e estragaria tudo. E indo atrás dos Miraculous, dos portadores que estão prestes a se destransformar, como eu já disse pra vocês, isso é um risco, porque tem vários deles espalhados e podia aparecer alguém. Só que aí, antes de encontrá-los, ela fala com a Rena Furtive, que estava os observando do topo de um prédio mega alto para garantir que não tinha Sharon Moff ou vilão nenhum atrás de ninguém, garantindo que a barra está limpa, se destransformando depois juntas num beco com mais uma atuação perfeita de ambas. É possível que a Rena Furtive seja um dos motivos para que Sharon Moff perca de alguma forma, porque ela tá sempre lá e ele não tá contando com isso, mas considerando que ela também vai ser atingida, suas atitudes inconsequentes podem meio que furar esse plano. Na sua Câmara da Solidão, Gabriel falava com sua esposa morta mais uma vez que falhou novamente a conseguir os Miraculous da Ladybug no Cat Noir, e no meio da sua frustração, ele acaba batendo muito forte no vidro, o rachando e saindo de lá todo desconcertado. No quarto da Natalie, ele desabafa com Não ela, fui eu! que Ladybug nunca comete erros, parecido com o que ele disse no final de Cento e Bolha, retrucando que ele também não, ainda não descobriram quem ele é, descobriu os Megakumas, mas é interrompida por sua tosse e fraqueza crônica, com Gabriel afirmando que aquele é um dos erros dele, mas foi ela quem quis usar o Miraculous do Pavão e sabia do que poderia acontecer. Sempre assumiu esse risco, percebendo agora que ela nunca comete erros porque nunca corre nenhum risco, rindo feito um maluco e saindo de lá na hora. Assim, amor, ela já assumiu muito risco mesmo. Tipo no final da terceira temporada que ela só chamou a Kyoko pra ficar longe do Adrian, ou foi no Mestre Fu já Rindo igual maluco é bom. Mas, enfim, nesse entardecer, ele tá de Sharon Moff lá no seu covil, criando mais um Mega Akuma pra pôr em prática o seu plano, e usando toda a amplificação do poder do Miraculous da Borboleta, Sharon Moff começa a sentir as linhas de emoção por pares de pessoas que estão se frustrando naquele momento, passando por algumas delas, até chegarem uma criança fugindo dos pais que quer brincar na rua depois da hora, e assumir riscos como andar sem rodinhas de apoio na bicicleta, sendo perfeito pro que ele quer e mandando o Mega Akuma pegar aquele coração aflito. Essa criancinha fantasiada que os pais chamam de Frog é akumatizada quando a borboleta entra É o gurizinho, né? que tem na sua bicicleta, e Sharon Moff o convence a se tornar risco, com o poder de fazer todo mundo esquecer os seus medos e assumirem todos os riscos. Bem como ele vai assumir, porque também funcionará nos pais dele. Toda vez que ouvirem a canção dele, Mas ficarão gurizinho eu conheço. arriscados sem perceber isso. Akumatizado em risco, ele começa pelos seus pais a espalhar umas esferas que criam uma marca na nuca das pessoas na forma da pata de um sapinho e cantando "Eu sou Frog, aqui vou eu, não tenho medo de ninguém". Isso ativa as marcas e faz as pessoas ficarem arriscadas do nada e achando que isso é normal. E tendo ele sido akumatizado por um Mega Akuma, ele teria que ser um pouco mais poderoso, lançando essas esferas através da noite e pegando cada cidadão. Não tô tão longe Paris, quanto eu achei que tava. Alia, Adrian e Marinette, em que Sharon Quer Moff dizer, pode não saber quem tão são, longe mas vai de tá ficar no aguardando episódio enquanto a atual. ruína dela acontecerá isso aí. da próxima vez que decidir se mostrar. Na manhã do dia seguinte, Adrian acorda todo animado, porque mesmo tendo um dia bem cheio, antes disso tudo ele vai ter um café da manhã com o seu pai, porque ele já prometeu isso há meses. O Natalie tendo que informar que houve uma mudança de planos. Vão se encontrar, mas para uma campanha da marca, dando umas roupas que ele tem que vestir e ficando muito triste. Mas com o risco passando cantandinho na sua rua, ele fica pito com isso. Joga a roupa longe e diz que não quer mais ser modelo da marca do seu pai, só quer ser um filho normal,
com o pai normal. E vai falar isso pra ele, com o Plague tentando impedi-lo porque é uma má ideia confrontá-lo assim, mas diz que vai assumir esse risco. Nisso já temos a prova de que os únicos sensatos nesse período vão ser os Kwamis, porque eles não são afetados pelo risco. E chegando na sala de trabalho todo bravo e falando alto, Gabriel só diz que não é hora pra aquilo e manda vestir a roupa, Daniel! apenas aceitando e dando pra ver que tem uma ratazana ali embaixo. E Plague até tenta o fazer continuar com essa súbita rebelião, mas não quer mais. A campanha que ele pensou é de uma garota e um garoto procurando um pelo outro através do mundo até que eles se encontram em Paris no topo da Torre Eiffel. E esse garoto e essa garota são o Adrian e a Layla, que já queria contar mais uma das suas mentiras de graça até que Adrian dá um corte nela porque concordou em trabalhar com ela contanto que não tenha que ouvir suas mentiras. Bob Roth, como empresário sovina, diz que eles vão gastar bastante com cenários e afins para fazer esses lugares do mundo aqui. Só que ele não quer lugar artificial nenhum, quer os lugares de verdade, e por isso Adrian e Layla irão deixar Paris por meses, viajando por cada um deles. E Adrian deixará Paris hoje, querendo se opor àquilo, mas é claro que Gabriel não permite, e Layla quer convencer de que vai ser algo bom, como alguém que já viajou pelo mundo, terminando que no final da campanha anunciarão o perfume First Love ou Primeiro Amor. Em alguma vida passada, o Adrian deve ter atirado pedras na cruz para sofrer tanto assim de graça. E descobrindo essa notícia em casa, e que eles vão ficar fora de Paris por meses e que a Layla vai representar a verdade, Marinette fica alucinada e querendo morrer com a notícia daquelas, mesmo sem ter o toque do risco nisso. E na escola, ela chega escondida para ver o que Layla estava falando sobre isso com suas mentiras, e os garotos estavam comemorando com o Adrian porque isso é muito incrível. Ainda que tenha odiado isso. E nos vestiários ela se lamenta por isso e diz que precisa se declarar para ele antes de ir, mas com certeza vai estragar tudo como todas as vezes. Até ouvir a canção do risco, porque ela vai assumir esse risco agora, coisa que Tiki não percebe que é estranho e só a incentiva. Ela ia falar isso naquele momento se o Sr. Dachenkor não tivesse acordado e mandado ficar do lado do Adrian na partida porque a Layla perdeu esse posto por as mentiras idiotas dela. E quando os dois são queimados, eles vão para um canto e podem conversar direito, com ele começando falando calmo, mas é influenciado pelo risco e se exalta falando o quão ruim é. Mas não adianta falar pra ninguém porque todos acham que é uma oportunidade super incrível. Mas ela entende, dizendo que é a única e nessa hora eles dão as mãos. Queria poder falar pro seu pai, mas não consegue, perguntando se ela já quis falar muito algo pra alguém, mas é como se tivesse uma força invisível que te impedisse de fazer. Respondendo que sempre, e adicionado à marca do risco, quando ela ia soltar um "eu te amo", Layla se intromete e arrasta ele pra sair e se despedir de todos antes de irem embora. A Tazana ruiva necrosada, e disso eles se despedem das pessoas do terraço e depois na saída da escola, com a marca do risco da Marinette sendo acionada de novo, saindo de trás de todo mundo porque ela tem que falar algo pro Adrian. Só que nesse momento, Layla e Chloe dão uma trocada de olhares muito sinistra, e é a Chloe quem interrompe Marinette dessa vez, falando que vai visitar o Adrian em cada país que estiver, e por isso, dessa vez, não fala de novo. Gente, em que momento a Layla e a Chloe viraram amigas, hein? Até o episódio Miraculous elas se odiavam porque a Chloe passou vergonha por causa da Layla e agora elas já estão de timinho. Ah, pelo amor de Deus, né? Ao menos em Penalty a gente tem certeza que a Chloe não vai ter nenhuma evolução positiva. No intervalo, Marinette está bem frustrada e já começa a pensar em um plano para impedir que o trem saia, já envolvendo Nino, Alia, Rose e Kim nele. Só que de início Nino não entende por que ela quer impedir o Adrian, que nunca vê ninguém ou sai de casa de viajar pelo mundo. Alia acha que é só por causa da Layla. Rose acha que se ela o ama, deve deixá-lo viver seu sonho. E quando ela conta tudo que ele falou pouco tempo atrás, que não quer ser modelo ou ter essa vida, Kim retruca de que todo mundo quer ser modelo. E por mais que Marinette tente explicar, até Alia diz que se recusa a participar desse plano porque não vai corroborar ou estragar a vida de alguém, e isso é pro próprio bem da Marinette, com ou sem Layla, assumindo o risco e indo fazer isso sozinha. Nossa, nesse momento eu fiquei bem decepcionado com a Alia, porque quando o drama dela não é só por gostar do Adrian, a tratam desse jeito. E tudo bem, Nino, Rose e Kim terem uma visão distorcida das coisas. Mas Alia é a Rena furtiva, sabe quem Marinette é e tem um ótimo motivo para não gostar da Layla, a não ser que ela, tão inteligente depois de descobrir que Marinette é a Ladybug, não tenha juntado os pontos de que é por isso que ela sabe que a Layla é uma mentirosa. Por favor, né, Alia? Dessa vez você deveria ter confiado mais na sua amiga e em outros casos que eram muito mais bestas, não apoiado, e não fazer o contrário. De volta à mansão Agreste, Adrian dá de cara com Félix no seu quarto do nada. O menino chegou do nada com a roupa do Adrian porque fingiu ser ele, e ao perguntar por que está lá, talvez para arruinar a reputação dele com os amigos, disse que está lá para salvá-lo. Assim que viu a foto dele super feliz com o lance de irem viajar, pegou um trem de Londres e foi direto para lá, dizendo que ele tem que desobedecer o seu pai, coisa que ele não pode, mas Félix pode. Sugerindo que troque de personagem que nem eles faziam quando eram crianças, porque diferente dele, sabe dizer não pro pai dele. Adrian tem quase certeza que isso não vai dar em nada, só que se Félix tentar, amanhã mesmo ele estará na escola com seus amiguinhos, a não ser que ele esteja com muito medo de assumir esse risco. Ativando a marca e aceitando, querendo saber o que vai fazer nesse meio tempo. E claro que seria o que ele quiser pela primeira vez na vida.
Esse traje muito sorrateiro que tá deixando a Layla no chinelo distrai o gorila para que Adrian versão Felix saia, e quando vão pegando as malas, o Felix versão Adrian vai até o quarto da Natalie, que vê ela ajeitando as coisas e com dificuldade de fechar uma mala, ajudando só para poder pegar o seu tablet. Tá difícil. Nessa hora vimos que ela também está com a marca do risco, como Gabriel também deve estar, dando de cara com ele que não suspeita de nada. Félix se retira, mas vai até a sala de trabalho do Gabriel porque sabe que ele tem segredos, tirando um tipo de olho biônico super tecnológico da sua bolsa, que Deus sabe como ele conseguiu, e olhando através dele, consegue detectar o local do cofre, e usa outro aparelho para descobrir a senha e desligar a câmera interna que tem nele. Se essas coisas que ele está usando fossem rosas, eu já diria que ele é um agente da WOP das 3 espiãs demais. E com isso, ficou perto do que tanto teorizava. Verdade. E agora faz sentido por causa desse olho robótico dele. Ele pegou os Miraculous da borboleta e do pavão que estavam no cofre e estava olhando eles através do olho biônico. Só que mal sabia ele que são apenas cópias. E quando estava na hora de zarpar, vê que tem muitas digitais naquele quadro em locais específicos. E quando as aperta, do nada ativa um elevador secreto e encontrando muito mais do que ele estava procurando. Encontrando aquele caixão e vendo Emily agreste ali sendo mantida, tomando um belo susto e correndo de volta pro elevador para que suba o mais rápido possível. Não sei se a maior surpresa dele foi porque Emily e Amélie, a sua mãe, são gêmeas, ou porque ele não esperava que o seu titio Xenomorph mantivesse o corpo da sua falecida esposa há mais de um ano, guardado e bem conservado. E enquanto isso estava acontecendo, Gabriel tirava seu anel e falava que aquele era o plano mais arriscado que eles já tiveram. Tem muitos pontos que eles não têm controle, quer manter algo dos agrestes para trás, por isso vai confiar o seu anel e o seu filho a ela. Essa colocação de filho e anel juntas foi muito boa, hein, Gabriel? Nossa. E nisso, eles estavam atrás do Adrian, e Felix chega bem nessa hora com ele chegando na sala de trabalho, por isso ele pega aquele olho e joga pra longe, se assustando na hora que eles chegam, mas se recompõe e faz o que prometeu ao Adrian, dizendo ao seu pai que não quer ir pra essa viagem. E na hora que Gabriel se irrita, fica assustado com a expressão dele e para de falar quando percebe que não está mais com seu anel. E percebendo isso, Natalie, que estava com o anel, só fala pra ele que é hora de ir, Adrian, baixando toda a pose de ataque dele e só concordando com ela. Mano, não tem como a gente não pensar que o Adrian e o Felix são ambos sentem monstros, porque é muita coisa, a não ser que ele realmente não tivesse nem um pouco afim de fazer o que prometeu ao Adrian, e seja tudo muita coincidência, mas muita coincidência mesmo. E em casa, Marinette reanalisava aquela história que Mark e Nathaniel fizeram pra ela, percebendo que pra resolver essa situação precisa de um cavaleiro ou de um amazônia. E aí, João? E essa Amazônia é a Ladybug. Ninguém nunca escuta a Marinette, mas todo mundo escuta a Ladybug. Com o Tique preocupada do tanto de riscos que ela está assumindo hoje. Mas pela marca, ela não se importa e vai fazer isso sim, se transformando contra a vontade de Tique. O Adrian vestidinho de Felix não estava aproveitando nada do seu dia, só estava sentado no parque esperando a ligação do Felix, falando que já conversou com o seu pai, só quer receber uma ligação da Kyoko, o esculhambando porque viu a foto dele no jornal e tem certeza que ele não quer isso e só tá fazendo para ser o filhinho perfeito. Respondendo que o primo dele ia falar com o seu pai. Ah, só que ela acha isso ainda melhor, hein? O primo dele vai fazer o que é preciso. Quem puxa as cordinhas da vida dele? Seu primo? Seu pai? Ela, enquanto estavam juntos? Nunca é ele. Precisa parar de fazer o que as pessoas mandam. Isso sim é uma jantada em Kyoko. E depois de um sermão desses e com a marca do risco penecando, ele decide que ele mesmo vai falar com o seu pai e mandou uma mensagem pro Felix dizendo que não precisa fazer mais nada. Quando estava entrando no carro para ir para a estação de trem, Felix só deletou aquela mensagem do Adrian, e quando o verdadeiro Adrian estava voltando para casa, o vê no carro percebendo que está sendo enganado de novo, mas mesmo assim ainda vai falar com seu pai. Ladybug segue o falso Adrian até a estação e, com muito medo do que vai fazer, assume esse risco e diz que ela precisa dele, se corrigindo depois de que Paris precisa ir afins, que não pode deixá-la, mas o Traste responde que já tentou, não conseguiu e, diferente dela, não é um super-herói com coragem, deixando Paris e seu último plano destruído. Não sei como ela não se transformou na frente dele para tentar convencê-la. Deve ser porque alguns minutos atrás ela falou que ninguém nunca escuta a Marinette, só a Ladybug. E estando todos agora no Star Train, Natalie liga pro Gabriel e avisa que seu filho tá seguro. Sem saber que seu filho real estava procurando em casa, porque estava no topo da Torre Eiffel. Se transformando e com o aromatizado já causando efeitos, Xenomorph vai fazer Ladybug assumir alguns riscos com um sentimonstro poderoso e destrutivo, colocando um Amok em sua bengala mais uma vez e criando um robozão chamado Strike Back ou Contra-Ataque, cujo objetivo é destruir a cidade até Ladybug aparecer, sendo mais perigoso agora que todo mundo tá se arriscando, tirando foto e ficando perto do bichão. Triste, Marinette se destransforma e acha que acabou. Só que tem que estar bem de boa porque é só uma viagem, ele vai voltar uma hora ou outra. E ao ouvir viagem, ela lembra que tem o Miraculous do cavalo e o poder do viajar. Ela pode se transformar em Pega-Bug para trazê-lo de volta e ambos conversarem com o seu pai, quase matando a Kwame ao ouvir que ela quer usar 2 Miraculous só para fazer isso. E dizendo que vai fazer de tudo para não perdê-lo. E o episódio Risco termina com Adrian ainda procurando pelo seu pai na sala de trabalho e com mais um efeito do risco, decide olhar uma coisa que tinha caído ali, a lente robótica do Felix, que caso ele usasse,
poderia descobrir a passagem secreta para o caixão da sua mãe também, acabando com o estrondo que deve vir lá de fora com o Strike Back. Esse foi um senhor episódio que eu fico bem triste que tenha vazado, mas por tudo que a gente viu nessa análise, claramente merece um 10. Parabéns ao estagiário desse streaming que foi atingido pelo risco e teve a coragem de vazar o episódio do nada. E por uma coisa de eliminação. Sabemos que essa imagem do Félix com os Miraculous falsos é de Strike Back, bem como toda a reunião de heróis depois de Penalty, ou desse Zero que inclui a mão do Rooster Bold ou Cockroach. E por esse vídeo é isso, galera. Espero que tenham gostado da análise desse episódio bombástico, lembrando que amanhã tem curiosidades. Já vamos ver aí, porque eu pedi as curiosidades, então já vamos ver o que tem de curiosidade aí desse episódio. E galera, aqui é o Hora Cartoon, trazendo pra vocês hoje mais um vídeo de curiosidades. Vamos tacar em ficha. Falando hoje do surpreendente episódio Risk, ou Risco, aquele episódio que vazou ontem no serviço de streaming estadunidense, por acaso, trazendo hoje 25 curiosidades só sobre ele. Eu aposto que tem muito mais, mas foram só essas que eu consegui detectar nesse pouquíssimo tempo. Então, como sempre, deixem o like se vocês gostam desse quadro e se inscreve no canal se você ainda é novo por aqui. Curiosidade 1. O cofre do Gabriel, onde ficam guardadas suas coisas preciosas e agora 2 Miraculous falsos, nunca teve uma câmera interna como mostrou agora. No final da primeira temporada, quando Adrian invade, dá a entender que tem câmeras na própria sala e por esse ângulo tem alguma microcâmera que capturou o rosto do Adrian de frente, não uma câmera tubão que ficava ligada ao cofre. Porém, isso pode ter sido uma medida protetora a mais que o Gabriel colocou depois de preparar a armadilha com os Miraculous falsos para o Félix, temendo que ele pudesse tentar de outras formas. Curiosidade 2, e por falar ainda no cofre, com seu apetrecho da Whoop, o Félix desliga a câmera ao colocar a senha correta do cofre, que é a seguinte: HM ou Rock Win This Time, que seria algo como Rock Moth vence dessa vez. Algo que de duas uma, ou pode ser um easter egg do que vai acontecer no final dessa temporada em Contra-Ataque, ou uma prova de que Gabriel pratica a lei da atração, colocando sua esperança nas senhas e repetindo isso pra si mesmo todo dia. Tá colocando senha automotivacional. Sempre essa campanha não é nenhuma novidade, porque ela meio que se tornou garota propaganda da marca Gabriel Agreste. Era o segundo vídeo. Temporada, tanto pelo seu acordo maldito com o Gabriel pra prejudicar algumas pessoas, como pelo vai ser 2 em 1 esse. Usaria com ela de bom grado, contanto que não tenha mais mentiras. Curiosidade 4, e ainda na Ratazana, no episódio Penalty, que vai chegar daqui a alguns dias e é logo antes de Risco, tem que ter alguma interação entre a Chloe e a Layla ou no começo ou no final do episódio pra explicar essa parceria delas. Já que antes se odiavam e nunca foi com a cara da Layla pelo lance dela querer o Adrian também, aí do nada cooperaria com ela só pra ferrar a Marinette. Suspeito demais. Curiosidade 5. Ainda que não tenha sido dito com todas as letras, esse episódio provou de vez que Adrian e Félix são ambos sentimonstros, com o Amok ligado às alianças gêmeas. Não sei. Já que é essa aliança que Gabriel usa para controlar Dá pra se entender isso, mas Félix fingia ser ele, sei a lá. mesma no dedo da Natalie o controlou. Até porque, depois que os produtores aceitaram o vazamento, a própria Ferry Gonzalez disse que sabia que o Adrian era um sentimostro desde a segunda temporada. Isso deixa muitas brechas do porquê ele foi criado, quando e por quem. Vamos deixar quieto, deixa quieto por enquanto. Ele deixa de ser menos Adrian por isso, tá? No máximo significa que ele pode ser desfeito da realidade. Assim, ele pode desaparecer a qualquer momento. Tinha desejos e uma personalidade própria que podia aflorar quando não estava sendo controlada. Adrian poderia finalmente ser quem ele é e não só o garotinho do papai, tipo como ele meio que é quando se torna Cat Noir, porque sentimonstros humanoides, como o criador da série já falou, sentem e podem viver como qualquer outro ser humano que não foi criado à base de uma pena. Curiosidade 6. Provavelmente, aquela descoberta da Marinette chorando no banheiro e se transformando que saiu num dos trailers, seria do momento em que ela descobriria... Mais ou menos isso. Não, deixa quieto. É muita coisa pra processar. Deixa. Pros fãs, imaginem pros Deixa a obra revelar. Curiosidade 7. O slogan dessa campanha do novo perfume do Gabriel poderia ter muito a ver com algumas coisas da família Agreste, porque o slogan é 2 almas, uma mente, um coração, primeiro amor, o perfume. Podendo estar se referindo ao amor dele pela Emily, que teria sido seu primeiro amor, ou aos Saint Adrian e Félix, que teriam as almas diferentes, mas tecnicamente o mesmo coração e mente sendo criados por um único Amok, dentre alguns outros. Curiosidade 8. Outra coisa interessante é que Natalie disse pro Adrian que essa ideia de uma campanha global de perfume e tal foi uma ideia que o pai dele teve ontem à noite do nada, porque isso não era programado. A agenda do Adrian era de sempre, de ter escola, chinês, piano e esgrima, só que do nada eles pegou tendo que fazer uma campanha internacional forçada. Pode ter sido culpa do risco que Gabriel assumiu atingido pelo aromatizado, realmente se afastar do Adrian pela primeira vez na vida, mas também garantir que ele não vai se machucar durante seu ataque final e supremo aos cidadãos de Paris.
Curiosidade 9. Mais um risco que Gabriel pode ter cometido por impulso do Akumatizado é criar o contra-ataque lá do topo da Torre Eiffel e fica por lá mesmo coordenando o ataque. Assumiu esse risco de ficar exposto, enquanto sempre passa todo o período da Akumatização protegido no seu covil, mesmo quando Ladybug e Cat Noir estão quase perdendo. Ali foi um lugar perigoso para se revelar. Muitos talentos, porque ela consegue se comportar basicamente como um sniper observando do topo de um prédio muito alto e distante, fora a capacidade de transformar sua flauta em uma luneta que se adapta... Sniper ou só... Curiosidade 11. Os produtores da série deveriam estar prevendo de vigia, porque eu acho que ela não atirou, né? Em Kuroneko, que foi a primeira vez que ele apareceu. Porque aqui ele reaparece de graça novamente. Ah, nós temos que ver esses aí também, João. Sempre dormir com a roupa do dia e não usar um pijama sequer. Curiosidade 12. Félix era provavelmente a única pessoa de Paris que não estava atingido pela marca do risco, porque ele só chegou pouco tempo atrás de um trem que pegou de Londres para Paris. Não estava no momento que o risco estava tirando as suas esferas. Então tudo que ele fez foi por pura curiosidade. Curiosidade 13. Mais uma vez os Kwamis não são afetados pelo poder do Akumatizado. As esferas chegaram até os seus portadores, mas nenhuma esfera foi para eles. Porém, se Ladybug e Cat Noir tivessem recebido as esferas quando transformados, aí sim eles poderiam ser afetados como em Oblivion e Psicomédia. É como se, na forma de bichinhos de 10 centímetros, eles ficassem quase intangíveis e inalcançáveis. Eu acho que pode ser imune. Por um portador, imune a ficam mais poder expostos a qualquer tipo de efeito. desses efeitos. Curiosidade 14. Dentre as várias referências de que Adrian é um sete-monstro neste episódio, uma delas foi quando ele perguntou a Marinette se ela sabia o que era sentir uma força invisível impedindo de você falar algo ou fazer tal coisa. Que no caso dele tem desculpa, Marinette. No seu é só falta de acompanhamento psicológico. Curiosidade 15. Chloe não brincou quando disse que poderia visitar ele em cada país que ele fosse, porque ela iria de jardim particular, gastando dinheiro do prefeito bourgeois como ela e a Audrey amam fazer. Curiosidade 16. Risk é um akumatizado tão simples, mas ao mesmo tempo tão poderoso, que no meio das pessoas com a sua marca, ninguém é capaz de perceber outras loucuras que estão acontecendo ao redor. Tipo quando Marinette saiu determinada a impedir o Adrian sem reparar no mundo acabando à sua volta. Curiosidade 17. Outra coisa ruim sobre o risco é que o seu visual de akumatização é extremamente sutil. Eu não sei se o Sharon Boff fez isso intencionalmente, mas a diferença dele antes e depois da transformação é bem pequena. Assim, fora a burrice das pessoas marcadas, ele também não seria fácil de ser notado como um vilão, tipo passando do lado da guardiã e ela nem o reparando. Curiosidade 18. Essa foi a primeira vez que o Félix pisou em Paris sem a sua mãe. Vai saber que desculpa ele inventou pra véia pra poder fazer isso. E talvez ele não fique tanto tempo assim, porque fora os acontecimentos de contra-ataque, aparentemente eles pegaram o mesmo trem que vai de Paris até Londres, em que ele podia estar pretendendo só zarpar de lá quando ninguém estivesse o vendo e o Adrian que lutasse. Curiosidade 19. Aliás, no final das contas, o Félix saiu com nada além de informação. Informação da confirmação total de que seu tio é o Sharon Boff e de que ele guarda a esposa morta no porão. E, fora isso, ganhou 2 bijuterias e o tablet roubado da Natalie. Curiosidade 20. Frog, como os pais da criança o chamaram, teve lucro. Fica sapinho, algo que não deve ser o nome desse moleque, e sim um apelido fofo dado o quão ele ama sapos. Não dá pra não notar isso só olhando pra ele, sua bicicleta, ou a própria canção que ele não se chama de Risco, e sim de Frog. Curiosidade 21. Eu não consigo nem pensar em alguma forma legal, de legalidade, que o Félix conseguiu um olho tecnológico daqueles e um aparelho pra destravar cofres, sendo que ele é um adolescente e não tem acesso a essas coisas. Mas olha os filmes hoje em dia. No mínimo, eu imagino que esse pilantrinha desse mergulho na Deep Web converteu alguns milhares de euros em bitcoins e comprou essas coisas. É fácil invadir os lugares. Não sigam esse exemplo, hein? Curiosidade 22. O fato dele mencionar pro Adrian para trocarem de lugar como faziam quando eram crianças é uma referência ao que a Amélie falou na primeira vez que apareceu na série. Adrian cresceu muito e continua igual ao Félix, tipo quando eram mais novos e trocavam de lugares. Curiosidade 23. O plano que a Marinette fazia na hora do almoço é meio que uma alusão ao plano que fizeram em Gigantitã com as meninas pra tentar fazer um encontro com o Adrian, em que ela pega várias coisas e os veste parecido com cada um dali. Adrian é a batata triste com orégano pros olhos e um cabelo loiro de creme, Ali é a caixa de suco com 2 rodelas pra fazer os óculos dela, Rose, o morango com detalhes felizes, que assustadoramente lembra ela, e Nino, o garfo com um rabanete cortado no topo para ser o boné, e uma base de pepino verde. Pode ser uma referência ao carapaço, já que ele não tem nada na sua roupa normal que é verde. Curiosidade 24. Verdade. Essa foi a primeira vez na série que Alia realmente se opôs a alguma coisa da Marinette e queria até a proibir de fazer aquilo por não concordar de jeito nenhum. Algo que também viagem. Sido uma culpa do risco. Alia sempre teria evitado contradizer a sua amiga, mas dessa vez decidiu assumir esse risco. E curiosidade 25, uma nova personagem estava se despedindo da Layla na estação de trem. Uma mulher bem mais alta que ela e que nunca tinha aparecido nem de fundo na série, que eu saiba. O único parente da Layla que já foi mencionado são seus pais e já apareceu a sua mãe, que não tem nada a ver com essa mulher.
Ué, E por esse vídeo é isso, galera. Espero que tenham gostado. estranho, hein? Será que foi só o acaso ali? Ah, botaram, põe qualquer um aí. Ou tem alguma relação? Aí é outras coisas. Isso aí eu acho mais interessante, sabe? Pegar esses tipos aí, às vezes aparece um personagem ali só pra dar aquele gostinho e depois vai se revelar. Nem que seja muito idiota ou então só de referência.